Olá, bem-vindos ao terceiro podcast da série Visão de Mundo. Nessa etapa, como dissemos anteriormente, tratando de pensadores, de obras de pensadores que ultrapassaram as grandes dificuldades, os desafios, os conflitos do século XX, nos deixando obras memoráveis que não podem ser esquecidas. Nos podcasts anteriores, nós tratamos de Popper, com a filosofia da ciência, uma lição de prudência na produção de conhecimento, que é válida até hoje. E depois nós tratamos de Hayek, Friedrich Hayek, uma obra memorável, O Caminho da Servidão. Um grande alerta, válido até os nossos dias, a respeito da invasão pelo Estado das prerrogativas do cidadão, ameaçando as liberdades individuais, que são peça indispensável de uma democracia que mereça esse nome. Hoje nós vamos tratar de um autor mais jovem, um autor que, embora prematuramente desaparecido, é mais jovem do que Popper, do que Hayek. Ele não era adulto na Segunda Guerra Mundial, digamos assim, ele é praticamente um baby boomer, das gerações subsequentes à guerra. Era bem pequeno durante o conflito. Mas o que ele deixou para nós é a melhor explicação do mundo pós-guerra. Vamos ver, então, o livro do podcast de hoje, que foi escrito por Tony Judt. Então, vamos aqui no século XX recomendar aos nossos leitores um livro obrigatório na prateleira de qualquer pessoa que queira se manter informada, atualizada e a par do que aconteceu nesse terrível século XX, pós-guerra. Essa versão é em inglês, mas existe uma boa tradução em português à disposição dos leitores que desejem comprá-la. Pós-guerra é um livro que pode ser tudo, menos chamado de unilateral. Nós temos aqui o New York Times indicando ele como um dos 10 melhores livros daquele ano, o Conselho de Relações Internacionais o premiando também, finalista do prêmio Pulitzer, entrou nas revistas, nas resenhas do New Yorker, no Wall Street Journal, do Washington Post. Então, é um livro acima, digamos, de qualquer suspeita. Tony Judt é um historiador, foi um historiador, eu diria que é porque continua conosco. Ele pode ter desaparecido prematuramente, mas o seu pensamento, a sua obra continua conosco. Ele proveio de uma família marxista inglesa, ele teve experiência de combate com o exército israelense no Oriente Médio, estava bem a par daquelas questões, e foi um pensador que amadureceu ao longo do seu caminho na construção de um pensamento cada vez mais isento, equilibrado e uma visão percussiente dos acontecimentos que ele presenciou. Tony Judt é o maior historiador do pós-guerra, particularmente sobre a dissolução do Império Soviético e o que aconteceu na Europa Central. Ele não tratou só disso, mas quando ele entra nesse assunto, nessa obra magnífica, é um show de conhecimento e de detalhes desconhecidos pela grande maioria, mesmo das pessoas interessadas no assunto. Pós-guerra encerra uma lição básica logo de início. Ele explica como e por que a Europa conseguiu constituir a União Europeia. E a palavra-chave para isso, que Tony Judt explora bem aqui logo nas primeiras páginas do livro, se chama esquecimento. É o que explica, depois de tanta violência, tantas agressões, tantos desrespeitos recíprocos, tanta intolerância, é o que explica, é a palavra que explica a superação disso tudo na construção de uma Europa unida, mais cooperativa e que extirpou do seu meio
a guerra fratricida que eles praticaram até o século XX. Guerra que está voltando agora na Ucrânia, na periferia dessa Europa, naquela periferia que quer ser Europa, naquela periferia que quer também abandonar a guerra, mas ainda não está conseguindo, a Ucrânia. No livro de Tony Judt, nós vamos encontrar episódios por ele descritos como os julgamentos de fachada na Cortina de Ferro, nos anos 50, o drama das tentativas de obtenção de liberdade por tchecos, por poloneses, por alemães, o papel dos intelectuais naquele período, os vai e vem de intelectuais, e vai percorrendo os grandes momentos de crise do século XX e um dos últimos momentos, também de uma maneira geral pouco conhecido, é a Guerra dos Balcãs, a guerra na Iugoslávia. Também faz uma análise brilhante e tem muito a ver com o que está acontecendo hoje com a Ucrânia. Portanto, Pós-Guerra, que é a tradução em português, como eu disse, é um livro obrigatório, é um livro de referência, não necessariamente para ser lido de uma tirada só, mas é um livro de referência que deve estar nas bibliotecas das pessoas que querem se manter informadas e que desejam entender os acontecimentos que, de uma certa forma, estão não se repetindo, mas se replicando de outras formas na nossa atualidade. Tony Judt merece um comentário a respeito da pessoa dele, porque nenhum historiador, por melhor que mais competente que ele seja, ele se desvincula da pessoa que ele é e que ele foi. Uma pessoa que amadureceu, viu grandes problemas, participou de grandes problemas, e, como eu disse, ele proveio de uma família originalmente marxista, até o momento que ele conheceu Leszek Kolakowski, o grande marxólogo do século XX, que esclareceu Tony Judt a respeito do mal que o comunismo fez, poluindo todo o século XX. Tony Judt tem um viés nitidamente social-democrata, não é necessariamente conservador, mas alguns dos elogios que ele recebe aqui do Washington Post, do New York Times, são bravo e marcante. São as palavras do Washington Post sobre esse livro. E é o que resume realmente esse livro. Uma abordagem corajosa, equilibrada, sincera, bem fundamentada, porque ele dedicou a maior parte da vida dele a essa pesquisa, percorrendo os países da Europa Oriental e interpretando, analisando aqueles acontecimentos. Um livro obrigatório para professores, estudantes, tomadores de decisão, formuladores de política em todos os níveis. É um livro que nos dá vontade, que nos coloca na expectativa de que outros dessa qualidade apareçam hoje em dia. Já faz algum tempo, mais de 10 anos que esse livro foi lançado, e nos dá água na boca e nos cria a esperança de que outras obras, em meio a tanta desinformação, em meio a tanta intolerância e imaturidade, apareçam outras obras que esclareçam as mentes esclarecidas a respeito do que está acontecendo no mundo, no nosso país e no nosso entorno. Não deixe, então, de procurar e de ter essa obra à sua disposição. Grande abraço, até a próxima